Para quem está chegando agora, muito prazer. Eu me chamo Lara Shiva e por aqui eu falo sobre tudo que você precisa conhecer. Sente num lugar confortável, prepare o seu café, que hoje a gente vai conversar sobre o ato institucional número 5. Bom, para começar, o ato institucional número 5 foi assinado durante a ditadura militar, tá? Como vocês sabem, a linha cronológica da ditadura militar foi de 1964 até 1985, só 21 anos depois, como eu falei num vídeo passado. O ano que o ato institucional foi assinado foi de 1968, um ano muito importante, inclusive, para a gente estudar sobre temas históricos, tá? Agora, o ato institucional número 5 nada mais é que um decreto. Sobre o que é esse decreto? É um decreto onde a política brasileira daquela época dava uma carta branca para crimes que poderiam ser cometidos por político, que a gente bem sabe que os políticos eles cometem bastante crime e naquela época não era diferente, era ainda pior e a gente já sabe disso vendo sobre a ditadura militar. No Brasil já tiveram outros atos institucionais, acho que, se eu não me engano, uns 18. Tá? Eu acho que foram 18 atos institucionais, só que o que eu vou falar aqui é o 5º, que no caso ele foi nomeado como os Anos de Chumbo. Foi na época que Chico Buarque gravou a música Apesar de Você. Existem várias músicas que falam sobre a ditadura militar e sobre o que acontecia naquela época. Esses anos de chumbo, na verdade, eles são cercados por acontecimentos onde os militares acabavam com o povo brasileiro. No caso, os militares eles podiam acabar com a gente, que eles não seriam punidos. Qualquer tipo de crime que fosse cometido com o povo brasileiro, obviamente, porque a gente está falando sobre o Brasil, qualquer crime que acontecesse com o povo brasileiro, os militares, os políticos da época, eles não seriam punidos, nem presos e nem sairiam da situação como criminosos. Eles sairiam completamente ilesos e era gente que iria pro xadrez, como eles falavam na época. Então o presidente naquela época, o que ele fazia? Ele tinha o poder de decretar o recesso. Tá? Ele tinha o poder de decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras dos Deputados, tá? Deixando claro quem era que mandava no pedaço, deixando de forma bem extremista, como eu falo que naquela época a sociedade era muito extremista, principalmente a política, tá? A gente pode ver pelo ato institucional número 5, né, que a gente está vendo agora. Como a gente falou do outro vídeo sobre a música Apesar de Você do Chico Buarque, outras músicas foram censuradas, tá, pela ditadura militar. Então o ato institucional ele ajudou muito, tá? Ele não só ajudou ele que censurava, o ato institucional que censurava as músicas, tá? E não só músicas, tá? Músicas, expressões artísticas além da música, eram quadros que falavam sobre a ditadura militar, pinturas, letras, poesias, até pessoas que eram protestantes, que se colocavam contra a ditadura militar, eram exiladas, porque eles passavam pelo exílio, e presas, inclusive. A gente estava vivendo uma situação muito precária no Brasil nessa época do ato institucional número 5. Uma coisa importante para ressaltar é que depois do golpe militar que foi aplicado no Brasil, que teve o ato institucional número 5, onde os políticos deram carta branca para os militares para eles fazerem o que eles quiserem com a gente. Após a ditadura ser legalizada, nós brasileiros enfrentamos um golpe de Estado, onde envolveu também o ato institucional número 5. Nesse vídeo de hoje, é só para você se aprofundar de forma básica sobre algumas coisas que aconteceram na ditadura militar que também
se conectam com o MPB, tá? E por aqui eu falo sobre o MPB, só que eu tô falando um pouco mais sobre a política só para poder dar espaço para o MPB para eu falar mais para frente. Então o vídeo de hoje, ele é basicamente para você que tem dúvidas sobre o que aconteceu no ato institucional, o que aconteceu na ditadura militar, do porquê que foi tão pesada a ditadura militar, por que foi tão pesado o ato institucional, além de tudo que a gente já sabe, que realmente foi bem pesado. A gente vai ficando por aqui e eu encontro vocês no próximo vídeo.